Olá, doutores. Boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio Torres Teixeira. Eu sou juiz do trabalho em Pernambuco, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e estou aqui mais uma vez participando com grande prazer e honra de uma atividade desenvolvida pela Escola Judicial do TRT da 5ª Região. É sempre um prazer retornar aqui a Salvador e a Bahia, e um prazer, eu acho, especial participar de um evento como esse, mediante essa atuação da Rede Educação e dessa teleconferência, e poder então conversar aqui com meus colegas aqui em Salvador e também em várias partes do interior do estado da Bahia. E também um prazer muito especial em tratar de um tema que eu venho estudando já há algum tempo, mesmo antes da apresentação desse projeto de novo Código de Processo Civil. Eu sempre fui um interessado nessa parte do direito processual, envolvendo o estudo da tutela cautelar e da antecipação de tutela. E aí, então, quando surgiu o projeto, eu tive acesso ao mesmo, comecei a ler os primeiros artigos, que achei interessante essa parte da introdução ao sistema processual novo, mas aí, a partir de 10 ou 15 minutos, eu já comecei a examinar e estudar o capítulo, ou melhor, o título que seria dedicado à tutela de urgência e à tutela de evidência, que é a matéria que nós vamos abordar hoje. Eu dividi a exposição em alguns pontos específicos. Eu vou fazer primeiro uma introdução à sistemática processual atual, o processo de hoje. Depois vou caminhar para ver o processo de amanhã, como será então essa nova sistemática, uma vez aprovado esse projeto de novo Código de Processo Civil. E a partir dessa análise ainda introdutória sobre o sistema processual de hoje e o sistema processual de amanhã, passaremos então a fazer uma análise mais específica sobre a antecipação de tutela e sobre a tutela cautelar, e depois uma análise nos dispositivos legais, ainda no projeto de lei, mas nos dispositivos legais que vão disciplinar essa matéria no novo Código de Processo Civil. Finalizando, então, farei uma abordagem envolvendo a aplicabilidade desses institutos, a importância da aplicabilidade desses institutos no âmbito da justiça do trabalho, no âmbito do processo trabalhista, e aí espero ter, então, tempo ao final para abrir a palavra, para discutirmos, então, eu ter um feedback de vocês em relação a dúvidas, em relação a questionamentos, críticas também em relação ao próprio sistema. Eu, pessoalmente, tenho algumas colocações que considero como críticas em relação a partes negativas da respectiva proposta, em que pese, de uma forma geral, eu acho muito bem-vinda essa inovação que nós vamos ter envolvendo a tutela cautelar e a tutela antecipatória, ou tutela de evidência. Nós vamos examinar isso, então, no decorrer agora da nossa exposição. Antes de começar a tratar especificamente do tema, deixa eu fazer uma abordagem geral sobre o nosso sistema processual de hoje e como nós devemos encarar o sistema processual que vai surgir amanhã. Eu costumo dizer nas minhas aulas que nosso sistema processual ele tem uma grande virtude, que é ser extremamente informal. E quando eu comento isso, eu sempre vejo uma certa estranheza na plateia, especialmente quando ela é formada por profissionais que já atuam, juízes, advogados, quando eles analisam o sistema processual brasileiro ser informal, ele primar pela instrumentalidade e não pelo formalismo. Eu vejo essa estranheza no rosto das pessoas, porque nós estamos acostumados a ver o processo, especialmente o processo civil, como um sistema muito fechado e extremamente formal. Mas, na realidade, o nosso sistema é extremamente informal. Agora, ele acaba sendo formal na prática em virtude da forma de interpretar e atuar dos profissionais que atuam no âmbito dos nossos órgãos jurisdicionais. Eu acredito que nossos juízes, nossos advogados, nossos servidores, de uma forma geral, são extremamente formalistas. Mas o sistema não é. O sistema é muito informal. E se nós formos encarar o sistema como ele é apresentado pela nossa legislação, nós vamos conseguir, então, ver que esse informalismo só vai trazer benefícios ao sistema processual e vai conseguir fazer com que o processo atinja uma maior efetividade e, então, alcance maior aceitação e satisfação diante da sociedade. Uma frase, uma reflexão para nós começarmos a nossa conversa. Se o Neto quiser passar isso aí, colocar o slide aí na tela. O processo judicial, nosso processo, para que ele seja grande, ele antes deve ser pequeno. Para ser grande, antes o sistema processual tem que ser pequeno. O que é que eu quero dizer com isso? Qual é o raciocínio que eu quero desenvolver com isso? O sistema processual ele tem um objetivo, que é servir de instrumento para que o Estado possa exercer a jurisdição e, ao final de uma demanda judicial, entregar alguma forma de proteção
aquele cujo direito foi reconhecido. Entregar ao cidadão a tutela jurisdicional e, com isso, então, resolver a respectiva demanda, o respectivo litígio. Esse é o objetivo do processo. Para que ele consiga, com eficiência, atingir esse objetivo, para que ele seja efetivo, para que ele tenha efetividade, o processo judicial precisa antes ser pequeno, no sentido de ele ter que cumprir essa função sem se tornar o principal alvo dos debates travados diante do juiz perante os respectivos advogados. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar um clássico aqui da capital, entre Vitória e Bahia, né? E vamos avaliar a atuação do respectivo juiz, o árbitro, que apitou a partida. Quando é que esse árbitro será considerado um grande árbitro? Quando, no dia seguinte ao clássico, ele não for objeto de comentário. Ninguém comentar a atuação dele. Por quê? Porque ele foi pequeno e, para tanto, foi grande. Ninguém notou a atuação dele, porque ele cumpriu a sua missão. Ele fez com que aquele clássico se desenvolvesse de forma regular, não houve maiores confusões, ele atuou bem, atuou de forma segura, e aí então no dia seguinte ninguém falava do árbitro, só falava daquele lance, ou daquele outro, daquele gol perdido, etc e tal. Aí sim, né, aquele árbitro, ao ser pequeno e quase não ser notado durante o desenvolver do respectivo clássico, se tornou grande e teve uma excelente atuação. O processo tem que ser assim. Ele não pode se tornar o principal alvo de discussões durante a tramitação da respectiva demanda. Ele tem que cumprir sua missão silenciosamente para que, ao final, né, a justiça seja realizada, a tutela seja entregue, e aí as pessoas vão notar, olha, o processo funcionou tão direitinho, foi tão bom pleitear, defender, obter a tramitação processual, receber aquela decisão do juiz e conseguir, então, a concretização da justiça. Quando isso ocorrer, quando o processo for pequeno durante sua tramitação, porque não foi notado que cumpriu adequadamente todas as suas atribuições, todas as suas missões, ele então será grande. Ele então será reconhecido como um instrumento eficaz, um instrumento eficiente para cumprir essa sua missão maior, que é permitir a concretização da justiça. Então é esta visão que devemos ter do processo. Antes de ser grande, ele deve ser pequeno. E eu vou ter como ponto de partida agora dois dispositivos legais que eu vou pedir ao Neto novamente para mostrar rapidamente na tela, envolvendo, né, esse pensamento agora traduzido, né, na nossa legislação relativamente recente. Um dispositivo que foi introduzido na Constituição pela Emenda Constitucional número 45, que foi o inciso 78, né, que fala sobre o processo de razoável duração e a garantia aos meios necessários para permitir a celeridade da tramitação do processo, e uma proposta de artigo nesse projeto de novo CPC, que é o artigo 4º, que trata também dessa garantia, dessa busca por um processo de razoável duração, e essa garantia que o cidadão teria de obter a solução integral da lide, incluindo aí nesse artigo 4º a seguinte expressão: a solução integral da lide, incluindo a atividade satisfativa. Ou seja, não é apenas o reconhecimento do direito, mas é a efetiva concretização desse direito. Torna-se, então, sob essa ótica, um direito fundamental do cidadão. Porque o inciso 78 do artigo 5º, né, é uma garantia fundamental do cidadão. Um direito fundamental de qualquer integrante da nossa sociedade, como garantia constitucional do processo. Veja a relevância que assumiu, né, esse objetivo, essa diretriz, né, do nosso legislador, elevado agora ao plano de direito fundamental previsto na Constituição. O direito a um processo de razoável duração, né, no sentido do direito de um processo que produza um resultado satisfatório, produza um resultado útil. Isso é um direito do cidadão, um direito de todos nós, juízes, servidores, advogados, membros do Ministério Público, todos aqueles que atuam no processo, têm perante o cidadão. É um dever meu enquanto magistrado, um dever de vocês enquanto juízes, advogados, servidores, fazer com que esse direito fundamental seja concretizado. E, para tanto, nós temos que encarar o sistema processual um pouco diferente da forma como ele vem sendo visto e vem sendo manuseado nas últimas décadas. Né? Nós tivemos, então, uma evolução recente em virtude de algumas modificações, mas eu acredito que ainda temos um problema muito sério de mentalidade envolvendo aqueles que atuam no processo. Eu acho que o nosso legislador está adiante, está mais na nossa frente em comparação com a nossa visão de operador do processo. Mas vamos lá. Então, nós temos um sistema processual que, para ser grande, precisa antes ser pequeno.
Nós temos um sistema processual que almeja estabelecer a duração razoável, a produção de um resultado satisfatório e útil ao cidadão como objetivo, como garantia constitucional do processo, como direito fundamental do cidadão. Então eu pergunto a vocês, doutores, qual é o perfil desse sistema processual que nós desejamos? Nós vamos ter um sistema processual diferente amanhã, eventualmente quando o projeto for aprovado. Qual é o perfil? O que é que nós esperamos desse sistema processual? Eu gosto de fazer essa pergunta e gosto de esclarecer que quando eu faço a pergunta eu quero desconsiderar a sua posição. Porque muitas vezes eu tenho respostas de alunos no sentido, depende, professor. Se eu for o autor, eu vou querer um sistema. Se eu for o réu devedor, eu quero um outro sistema. Esqueça essas alterações de acordo com a sua posição. Pense na sua pessoa enquanto cidadão. Pense numa eventual necessidade que você possa ter para ingressar com a demanda judicial. Seja na área civil, imagine, por exemplo, a necessidade de obter uma tutela médica para um filho que está enfermo. Ou então na área trabalhista, pense na situação em você como um empregado ou empregada que foi desligado da empresa sem receber um único centavo e precisando desse dinheiro para garantir a subsistência da sua família. Qual é o tipo de perfil que você quer para o sistema processual? O que é que você deseja do modelo processual que o Brasil terá que adotar? Você quer livre acesso? Você quer simplicidade, celeridade, eficiência, a garantia de satisfação ao final, um resultado útil? É evidente que sim. Todo e qualquer cidadão deseja isso do sistema processual. Ele quer estar diante de um sistema que vai assegurar a ele, quando o seu direito for reconhecido, uma proteção do Estado, uma tutela jurisdicional que gere satisfação. E satisfação no sentido pleno. No sentido que não apenas ele conseguiu o que queria, mas ele conseguiu em tempo hábil para gerar, então, a sua satisfação. Ele saiu daquela demanda judicial, então, satisfeito com a atuação que o Estado teve nessa busca pela concretização do seu direito. É esse o tipo de perfil que desejamos. O nosso modelo processual de amanhã tem que mirar, tem que ter por objetivo servir dessa forma ao nosso cidadão. Nós estamos, aos poucos, paulatinamente, caminhando nessa área. Basta analisar a evolução que nosso modelo processual vem sofrendo desde pelo menos 94. Vamos estabelecer essa como data inicial das reformas do Código de Processo Civil atual. Desde 94, aquelas 4 leis que foram publicadas em dezembro de 1994, uma entrou em vigor, se não me engano, na data da publicação, as outras 3 ficaram para 95, mas nós tivemos então uma alteração relativamente profunda no nosso Código de Processo Civil. Tanto que eu guardo o Código de Processo Civil que eu utilizei no meu último ano na graduação, em 90, apenas por razões sentimentais. É uma relíquia histórica, mas eu tenho um carinho especial por aquele meu código, mas só por isso. Nós jamais poderíamos utilizar aquele Código de Processo Civil de 90 hoje em dia. Foi uma transformação bastante acentuada, talvez 45%, talvez 50% dos dispositivos, dos artigos do Código de Processo Civil foram afetados de uma ou de outra forma. E essa evolução tem se mostrado muito interessante em relação a alguns aspectos. Por exemplo, uma preocupação em conscientizar o cidadão que atua no processo, seja como parte, seja como advogado, ou juiz ou servidor, da sua responsabilidade perante a sociedade, perante o Estado, no desenvolvimento daquele processo. A necessidade de levar a sério o processo, de definir com exatidão quais são os deveres das partes e de todos aqueles que devem atuar perante o processo, como faz o nosso artigo 14. Delinear bem quais são os atos reputados como de litigância de má-fé, estabelecer várias sanções, não apenas aquelas próprias litigâncias de má-fé nos artigos 17 e 18 do CPC, mas vários outros outras modalidades de punições para aqueles que não cumprem adequadamente esses deveres que devem ser respeitados sempre, seja a pessoa, uma parte, autor, réu, seja também um profissional que atua como juiz ou como advogado, como membro do Ministério Público ou como servidor. Buscar uma conscientização acerca da importância do sistema processual e desses deveres. O que inclui, então, um dever que todos nós sempre temos que reconhecer que o próprio Estado tem e que ele assume a partir do momento no qual ele é provocado, que é o dever de entregar àquele cidadão uma tutela jurisdicional justa, adequada e útil. O Estado assume essa função a partir do momento no qual se ingressa em juízo, pleiteando sua intervenção naquela situação litigiosa para solucionar o respectivo conflito.
um direito que está inserido naquele inciso que eu mencionei anteriormente, que foi acrescentado ao artigo 5º da Constituição. Basta uma leitura bem rápida do artigo 5º, inciso 78, para você ver o reflexo desse dever. Porque o legislador, ao incluir no artigo 5º, no rol de direitos fundamentais, né, a garantia que o cidadão teria de um processo de razoável duração, ele está se referindo ao direito que o cidadão tem de obter do Estado, né, uma solução que se enquadra nesse perfil de uma tutela jurisdicional, de uma tutela do Estado, que seja justa, no sentido de refletir o sentimento de justiça da nossa sociedade, consagrado no nosso direito dogmático, que seja adequada à tutela àquele caso concreto. E essa questão da adequação é muito importante, e nosso legislador, inclusive no projeto, em vários itens, ele sempre utiliza a expressão adequado ou adequação, porque nós sempre temos que visualizar a necessidade que o juiz tem, ao agir como representante do Estado, de fazer uma adequação, né, daquele caráter abstrato da norma à concretude daquele caso específico. E muitas vezes você tem casos aparentemente iguais, essencialmente iguais, mas que demandam tutelas diferenciadas por uma ou outra peculiaridade. Mesmo em causas repetitivas, por exemplo, em alguns casos é necessário você proporcionar uma tutela diferente. Pode ser, por exemplo, que o destinatário da tutela seja uma pessoa de uma idade avançada e, como consequência, a forma de entrega daquela tutela tem que ser diferente em comparação a uma pessoa que não teria esse mesmo estado de urgência, como alguém que, se não recebesse a tutela rapidamente, poderia, então, não a receber em tempo de usufruir plenamente daquela proteção estatal. Então, mesmo sendo um caso essencialmente diferente, uma diferença entre o destinatário da proteção pode levar com que haja a necessidade de uma melhor adequação da tutela a um ou a outro caso concreto, né? E a tutela jurisdicional é dever do Estado proporcionar não apenas uma tutela justa e adequada, mas também, de forma imprescindível, uma tutela jurisdicional útil. A utilidade, a serventia daquela proteção é absolutamente imprescindível à satisfação do cidadão. O que é que adianta proporcionar ao final de um processo judicial uma sentença impregnada de justiça, absolutamente linda, sob o ponto de vista formal, e consagrou a justiça daquele caso concreto no plano formal, só que ela chegou a destempo. Não chegou em tempo de permitir que o seu destinatário efetivamente recebesse concretamente, materialmente, aquela proteção. E a sentença foi justa, formalmente, mas materialmente não conseguiu concretizar a justiça daquele caso concreto. A sentença, a decisão do juiz, a tutela jurisdicional, tem que proporcionar utilidade. Somente haverá satisfação com utilidade. Não adianta, como dizem, né, os reclamantes, que eu costumo ouvir, e os seus advogados, né, não adianta ganhar e não levar. Né, a satisfação somente ocorrerá quando a tutela for efetivamente entregue. É por isso que a tutela jurisdicional precisa ser, o Estado precisa proporcionar uma tutela adequada, justa e útil. Este é o dever do Estado, consagrado no artigo 5º, inciso 78. Este é o direito fundamental do cidadão, a garantia constitucional do processo que o cidadão detém em virtude da inclusão no artigo 5º desse inciso 78. Okay? Então, este é o perfil do sistema processual, esses seriam suas finalidades, seus principais elementos em relação a garantias e a deveres. Mas isso, como já mencionei, nós temos visto surgir em um ou outro dispositivo nessa caminhada de reforma que o nosso Código de Processo Civil sofreu nos últimos 18, 20 anos quase, né? Nós temos então, naquela reforma em 94, depois em 95 tivemos outras leis modificando outros textos do CPC, em 96 veio a lei dos juizados especiais, depois em 98 aquelas leis alterando o sistema de recurso do Código de Processo Civil, em 2002 veio a lei 10.444 fazendo então uma série de outras alterações sobre as alterações anteriores inclusive, daí então muitos chamarem esta lei de a reforma da reforma. E por aí, em 2005, 2006, surgiram aquelas modificações profundas em vários setores do nosso Código de Processo Civil, inclusive aqueles decorrentes da Lei 11.132, que modificou todo o nosso sistema de execução, trazendo a execução para dentro da relação processual cognitiva,
como etapa complementar do processo de conhecimento, aquela fase de cumprimento de sentença, modificando por completo o nosso sistema tradicional, que dividia de forma muito rígida o processo de conhecimento e o processo de execução. Foi efetivamente uma mudança muito profunda no âmbito do processo civil, em que pese, no meu entender, o nosso processo de trabalho sempre foi assim, sempre foi. Talvez nós não tínhamos essa mesma imagem do sistema processual como uma única relação processual com tutela cognitiva e tutela executiva dentro da mesma relação, mas se nós formos examinar hoje, aos olhos desse nosso novo sistema processual no processo civil, nós vamos ver que nosso sistema já era assim antes. Porque, na realidade, a ação trabalhista, numa única relação processual, permite ao Estado proporcionar uma tutela cognitiva, reconhecendo o direito, e em seguida, sem interrupção, sem intervalo, inicia uma fase de execução, né, que é a execução trabalhista, sem que haja qualquer tipo de modificação naquela mesma relação processual. Diferente do que ocorria antes no processo civil, quando nós tínhamos um processo de conhecimento e um processo de execução autônomo, iniciando uma nova relação processual, um novo sistema processual, posteriormente ao reconhecimento daquele direito por meio de uma sentença condenatória, ou então até dispensando um processo de conhecimento quando se tratava de um processo de execução fundado em título executivo extrajudicial. Então, nosso sistema sempre foi assim. O sistema processual civil é que só recentemente, então, passou a ter essa mesma forma, essa mesma sistemática. Pois bem, então, nós estamos sofrendo todas essas alterações, surgindo vários debates e discussões acerca da aplicabilidade de alguns desses institutos ao processo de trabalho. Posteriormente, eu tratarei desse assunto com vocês, quando nós vamos discutir a questão da aplicabilidade desses novos institutos ao processo de trabalho, mas temos que anotar aí que sempre há esse debate. Toda vez que surge um instituto do processo civil, a primeira questão que vem a ser discutida entre juízes, entre professores, entre advogados, é se aquele instituto seria ou não seria aplicável ao processo de trabalho. E nós temos, então, várias divergências em relação a alguns institutos. Só para citar um exemplo muito comum, o da multa do artigo 475J, e até hoje, né, gera vários debates, alguns defendendo a aplicabilidade, outros não, né. Pois bem, então, né, nós temos essas várias alterações, e agora, então, nós estamos na véspera, talvez, do surgimento de uma modificação extrema ou radical, porque vai ser a adoção de um novo Código de Processo Civil. Nosso atual Código de Processo Civil, apesar de todas essas reformas iniciadas em 94, ele é de 73, na sua origem, né, pelo menos a maior parte do seu texto, né, é de 73, considerando então essas alterações sofridas, e nós estamos então agora com um projeto de lei que foi iniciado, né, esse ano ainda, né, foi desenvolvido então numa primeira fase com um relator, o senador, se não me engano, Walter Pereira, foi o seu relator, que então, após uma primeira fase de discussões, apresentou um dispositivo alterando, né, alguns dispositivos do projeto original, que o projeto original recebeu o número de 166 de 2010. E então nós estamos atualmente na segunda fase, haverá uma discussão na Câmara, certamente vai retornar ao Senado, nós vamos ainda ter várias discussões, mas, né, é bem provável que talvez, se não esse ano, no próximo ano, venha a ser aprovado esse projeto e nós passaremos então a ter um novo Código de Processo Civil. Acredito eu, no entanto, que será respeitado a proposta original de existir um vacatio legis de 1 ano, que é o mínimo dos mínimos que seria necessário para você efetivamente estudar e compreender o novo código, para então poder aplicá-lo na prática. Seria temerário permitir, por exemplo, que o novo código entrasse em vigor na data da publicação da respectiva lei, ou num espaço de tempo muito curto, 45 dias depois, 90 dias depois. Por quê? Nós estamos falando, no motivo, é porque nós estamos falando de um sistema processual que se desenvolve ativamente na nossa atuação profissional. Então, para compreender as novas normas, reconhecer os novos requisitos, saber essas alterações procedimentais, nós precisamos de um tempo razoável para estudar, ler, interpretar e absorver essas mudanças. Eu acho, com toda sinceridade, 1 ano pouco, mas é o mínimo que nós precisamos e provavelmente é o máximo que nós vamos ter. Então nós temos que nos acostumar com essa ideia de que em breve teremos um novo sistema e teremos um tempo relativamente curto para efetivamente aprofundar o nosso domínio sobre a respectiva matéria e em seguida começar a atuar.
seja como juiz, seja como advogado, servidor mesmo do Ministério Público, nós vamos estar diante de novas regras procedimentais que precisam ser, né, absorvidas, dominadas, para então definir a nossa atuação, né, no dia a dia. Em virtude dessa situação é que eu estou estudando, né, procurando estudar aos poucos cada parte do projeto, né, toda vez que eu posso. Toda vez que eu sou convidado a ministrar alguma palestra, algum curso, eu procuro sempre fazer um gancho com a parte, né, do novo Código de Processo Civil que poderia ser aplicado àquele tema que vai ser abordado na minha respectiva aula. Uma forma que eu estou encontrando para tentar me familiarizar com aquela matéria, mesmo sabendo que é perfeitamente possível que o projeto não venha a ser aprovado, ou em sendo aprovado, seja aprovado de uma forma diferente daquilo que eu estudei, talvez 6 meses atrás ou 3 meses atrás. Como na realidade é o que nós vamos ver hoje, porque eu já ministrei pelo menos 2 outros módulos, ou cursos, ou aulas, ou palestras, exposições, envolvendo a tutela de urgência e a tutela de evidência no novo Código de Processo Civil, baseado no projeto original. E hoje, vai ser pela primeira vez, inclusive, eu vou tratar do tema agora considerando as alterações provocadas pelo substitutivo, né, aprovado, né, pelo senador, né, relator do respectivo processo, que teve, então, algumas alterações importantes. E é possível, então, daqui a 1 ano ou 6 meses, de repente, o que eu discuti aqui com vocês não venha a ser exatamente o texto que veio a ser aprovado. Essa possibilidade sempre existe. Mas só o fato de você discutir, você visualizar, ver as possibilidades de mudanças, é importante, que isso já é um início de aprendizagem. E eu confesso a vocês, pelo que eu já estudei do projeto do Código como um todo, realmente nós precisamos ter esse tipo de preparo, porque algumas mudanças são muito radicais. Tem algumas questões menores em termos, um outro dispositivozinho que certamente vai afetar a nossa forma de atuação na Justiça do Trabalho, perante o processo de trabalho, e que precisamos, então, efetivamente dominar. Então, uma sugestão que sempre faço para vocês é, na medida do possível, dê uma olhada quando um outro tema lhe interessa, né? Analisando, então, o que pode vir por aí em relação à respectiva disciplina legal. Eu vou fazer, então, agora uma rápida, e vai ser super rápida, análise da parte inicial desse projeto de novo Código de Processo Civil, para somente, então, começarmos efetivamente a entrar no miolo, no núcleo da nossa apresentação, que é a tutela de urgência e a tutela de evidência. Porque essa parte inicial eu acho muito importante, porque ela estabelece a diretriz interpretativa das regras previstas nos artigos do projeto. Muito importante, os primeiros 3 ou 4, os primeiros 8 artigos, talvez, são muito importantes, que eles vão definir como devemos, então, interpretar esse novo código e o novo sistema processual dele decorrente. Então, eu vou destacar, né, por exemplo, a diretriz da interpretação conforme a Constituição de todos os artigos do Código. Destacar também alguns novos princípios que foram acrescentados, como princípios aos quais todos nós somos subordinados na atuação dentro do processo judicial. Destacar só mais uma vez a ideia daquela garantia da efetividade processual, aquela garantia do cidadão a um processo jurisdicional efetivo, e depois tratar rapidamente sobre 2 princípios que já existem no atual Código de Processo Civil, mesmo que de forma implícita no respectivo texto, mas nesse novo projeto foram expressamente consagrados, seriam os princípios da cooperação e da colaboração, que eu acredito são muito relevantes. E até hoje esses princípios não foram plenamente absorvidos pelos nossos profissionais do dia a dia. São poucas as pessoas que realmente estudam com mais afinco, com mais profundidade esses princípios, e são importantíssimos. Eu acho, na realidade, a conscientização do que significa o princípio da colaboração, por exemplo, vai modificar radicalmente a forma de atuar de boa parte dos nossos profissionais, notadamente, né, os advogados que atuam em processos litigiosos. Se eles tiverem consciência do que significa o princípio da colaboração, a forma de agir deles em demandas judiciais hoje vai mudar, né, de forma substancial. Eu já conversei isso com vários colegas advogados, e tudo, nós discutimos isso, e, né, aqueles que realmente estão, né, estudando essa matéria reconhecem que vai imprimir um perfil, uma face diferente para o processo contencioso aqui, né, no nosso país. Mesmo que o efeito não seja imediato, pelo menos, na nossa esperança, para futuras gerações, o processo judicial será um processo, né, mais eficiente e mais em direção àquilo que desejamos de um sistema civilizado, um sistema processual civilizado. O processo, né, envolve disputa, envolve litígio, envolve, entre aspas, uma guerra, mas mesmo a guerra tem que ser desenvolvida, tem que ser batalhada segundo princípios éticos
muito firmes pelos seus respectivos adversários. E o princípio da colaboração estabelece, então, uma diretriz nesse sentido que eu acho muito interessante. Então, só algumas pinceladas em relação a alguns dispositivos dessa parte geral do código que vão definir a nossa forma de encarar, de interpretar os dispositivos que o projeto vai nos apresentar. Primeiro, logo o artigo 1º do respectivo projeto. Eu acho fantástico esse artigo 1º, não porque ele é necessário, porque na realidade ele estabelece algo que é uma obviedade, algo que é evidente. Na realidade, qualquer estudioso da ciência jurídica poderia ler esse dispositivo e dizer, olha, isso aí é totalmente prescindível, totalmente dispensável, porque é uma regra básica da hermenêutica, o teor do respectivo artigo. Mas eu achei importante colocar na letrinha da lei, colocar de forma expressa algo que é realmente uma regra básica de hermenêutica processual, significando o artigo 1º, essencialmente, impondo, na realidade, que a legislação processual constante no respectivo código seja interpretado e aplicado, né, segundo os princípios e valores consagrados na Constituição. É um texto, né, bem enxuto, que eu vou ler rapidamente para vocês, estabelecendo o seguinte, o teor desse artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Veja aí, então, né, o processo civil vai ser ordenado, disciplinado e interpretado segundo, né, conforme os valores e princípios fundamentais da Constituição. O que é que está se dizendo aqui? Que você, ao interpretar, ao compreender, ao aplicar as regras processuais constantes na legislação processual civil infraconstitucional, terá que fazer esse trabalho de hermenêutica, esse trabalho de interpretação e também o trabalho de aplicação, sempre à luz da Constituição. Sempre levando em consideração os valores maiores que estão consagrados no texto constitucional, como aquele que nós mencionamos envolvendo a duração razoável do processo, e como outros também, ampla defesa, o contraditório, publicidade dos atos processuais, motivação das decisões, todas aquelas garantias constitucionais do processo, e outras garantias e outras diretrizes constitucionais terão que ser observadas na interpretação da legislação infraconstitucional. Eu vou dar um exemplo fantástico de como o Supremo já adotava essa diretriz de forma muito explícita, mesmo antes da apresentação do projeto. Vocês se recordem toda aquela celeuma envolvendo a obrigatoriedade ou não da submissão prévia de um conflito a uma comissão de conciliação prévia antes do ingresso em juízo. E toda aquela discussão envolvendo o artigo 625D da CLT, que pela letra, né, uma interpretação gramatical literal, é muito óbvio, eu acho, que impunha, né, a submissão, caso existisse uma comissão de conciliação prévia no local de trabalho e no âmbito daquela empresa. Tanto que, eu tenho quase certeza, vocês podem me corrigir se estou enganado, mas aqui o TRT da quinta região tinha uma súmula estabelecendo a obrigatoriedade. E realmente, se você for ler o artigo 625D, é muito claro que, né, o texto, gramaticalmente falando, está impondo essa submissão prévia. Mas aí foram propostas duas ADINs em face desse artigo 625D, e chegou ao Supremo, o ADIM demorou lá muito tempo, mas, né, ano passado o Supremo se manifestou ainda em sede de pronunciamento incidental, ou seja, não julgou o mérito ainda. Foi uma análise de um pedido de liminar de suspensão da eficácia do artigo 625D. E o Supremo adotou o seguinte entendimento, né? Se fosse interpretado o artigo 625D no sentido de ser uma obrigação a submissão do conflito a uma comissão de conciliação prévia, antes de propor uma ação trabalhista, o empregado seria obrigado a submeter aquela comissão, se essa fosse a interpretação a prevalecer, o dispositivo seria inconstitucional, que iria ao encontro do princípio da inafastabilidade da jurisdição, do livre acesso ao judiciário. Então, o Supremo decidiu não declarar inconstitucional, nem suspender a eficácia do artigo 625D, mas sim estabelecer, na sua decisão incidental, uma interpretação conforme a Constituição, estabelecendo que todos devem interpretar o artigo 625D até o pronunciamento de mérito do Supremo, todos devem interpretar esse artigo 625D conforme a Constituição, no sentido de interpretar que a submissão é uma mera faculdade e não uma obrigação. Assim, a interpretação estará em sintonia, em harmonia com a Constituição.
Então o Supremo não declarou inconstitucional, estabeleceu uma interpretação conforme a Constituição, que é o que o artigo 1º estabelece que todos nós temos que fazer. Ao interpretar um dispositivo infraconstitucional, temos que interpretá-lo à luz dos valores e dos princípios consagrados na Constituição. Então toda vez que você for interpretar um dispositivo processual, no processo civil, no processo de trabalho, você tem que interpretá-lo à luz do texto constitucional, à luz daqueles valores, daquelas garantias, daquelas diretrizes, para com isso extrair daquele dispositivo infraconstitucional tudo que ele pode proporcionar de bom em direção à concretização daquele valor maior consagrado na Constituição, daquele princípio consagrado na Constituição. É nossa obrigação, é nosso dever, enquanto jurista, enquanto profissional do direito, ter essa interpretação. Então o artigo 1º estabelece a regra básica da hermenêutica processual com base, né, no que nós vamos visualizar nos artigos seguintes desse projeto de novo CPC. Sempre os dispositivos devem ser interpretados à luz da Constituição. Sempre devem ser compreendidos e aplicados, levando em consideração as garantias, os direitos fundamentais, os valores e princípios consagrados no texto constitucional. Então essa é uma diretriz extremamente importante, e logo no artigo 1º, para deixar isso tudo muito claro. Por isso eu gostei tanto desse artigo. Não porque ele cria algo novo, porque ele apenas repete algo que é óbvio. Mas, convenhamos, muitas vezes nós esquecemos daquelas nossas aulas de introdução ao direito, né? Eu não posso nem dizer que eu vou esquecer das minhas aulas de hermenêutica jurídica, porque na graduação eu não estudei hermenêutica jurídica, não era a disciplina oferecida. Só estudei no mestrado e no doutorado. Então, muitos de nós, colegas meus, nunca tiveram uma disciplina de hermenêutica jurídica. Então, não era, talvez, aquele assunto predileto, aquela disciplina favorita. São aqueles que nós vamos fazer uma pesquisa aí, né, entre os alunos, dificilmente a hermenêutica jurídica vai ser escolhida como, né, a disciplina favorita durante o curso de Direito, mas é uma disciplina fundamental, de imensa importância, né? E o reflexo está aqui, na nossa interpretação, na nossa forma de interpretar e compreender. E aqui uma regra básica que não podemos esquecer. Interpretação conforme a Constituição, sempre ao interpretar os dispositivos desse projeto de Código de Processo Civil. Então, primeira constatação muito importante. Uma outra observação, eu vou procurar ser rápido aqui, talvez me empolguei um pouquinho, gastei um pouco mais de tempo do que eu pensava. Alguns novos princípios foram acrescentados como princípios que vinculam a atuação do magistrado na aplicação da lei. O artigo 6º, né, do projeto estabelece alguns princípios que eu achei muito interessantes. A letra do artigo 6º é que, ao aplicar a lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, observando sempre os princípios. Aí traz um elenco de princípios. Eu achei interessante o seguinte, que ele coloca alguns princípios novos e depois também traz princípios que originalmente, né, são tidos como princípios próprios do direito administrativo, mas tem plena aplicabilidade também dentro do direito processual civil, né? Quais seriam esses princípios? O princípio da dignidade da pessoa humana. O juiz sempre tem que aplicar esse princípio na sua atuação. Ao aplicar o direito material, ao aplicar o direito processual, sempre tem que respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana, tanto em relação ao autor como em relação ao réu. Imprescindível. Ele tem que utilizar sempre o princípio da razoabilidade, ponderando a sua atuação. Eu sempre digo que ser juiz, na minha ótica, e olha que eu completo 20 anos de magistratura esse ano, ser juiz é 20% técnica, que você precisa aprender e sempre desenvolver, e 80% bom senso. 80% bom senso. Razão. Usar a razão, né, o senso comum, para então definir sua forma de atuação. Isso realmente é a forma de atuar de um magistrado. Princípio da legalidade, né, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Aqueles 5 princípios que estão consagrados no artigo 37, caput da Constituição, foram repetidos aqui. Então o juiz, na sua aplicação da norma material e processual, também tem que observar o princípio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, né? E também da eficiência. E o princípio da eficiência aqui, naturalmente, vai ter um gancho com a ideia da eficiência processual, da eficiência do Estado na consecução daquele seu objetivo, que é proporcionar uma tutela jurisdicional justa, adequada e útil. Aquele dever do Estado que ele tem perante o cidadão de gerar, ao final, plena satisfação. Tem tudo a ver com a ideia do princípio da eficiência na atuação do juiz. O juiz, ao agir, tem que sempre ter essa preocupação. Ele, como representante do Estado, tem a missão de cumprir esse dever do Estado. Que dever? O de proporcionar ao cidadão uma tutela jurisdicional justa, adequada, né, e útil. Eficiência é isso. A satisfação só será produzida quando isso, então,
for gerado e consagrado perante o respectivo cidadão. A ideia de uma tutela jurisdicional efetiva, inclusive, está expressamente consagrada nesse projeto do novo CPC, no seu artigo 4º. Numa frase muito simples, muito singela, bem direta, estabelece o seguinte: artigo 4º do projeto. As partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral da lide, incluída a atividade satisfativa. Veja aí, então, a repetição, talvez um pouco mais minuciosa, disciplina, aí daquela ideia do inciso 78 do artigo 5º da Constituição, quando fala em processo de razoável duração. Mas eu repito o que eu mencionei antes, e agora eu vou enfatizar mais. A ideia do processo de razoável duração não é uma preocupação exclusiva quanto à questão do tempo, que muitas pessoas ligam a ideia do inciso 78, quando falam em razoável duração, quando falam em celeridade na tramitação do processo, eles levam a crer que aquilo é uma preocupação exclusivamente temporal, que o processo tem que desenvolver-se de forma mais rápida para atender aquelas necessidades. Essencialmente, o que se busca aqui é assegurar que, ao final, a tutela jurisdicional será satisfatória. Ou seja, quando ele receber aquela tutela jurisdicional, ele vai receber e aquilo vai produzir satisfação. Lógico que isso pressupõe uma tutela jurisdicional entregue num tempo razoável, mas implica essencialmente que essa tutela será efetiva, porque vai gerar esse sentimento de justiça, essa compreensão de que foi uma tutela adequada, e a satisfação decorrente da utilidade do respectivo provimento. Então vai além, não se restringe só à ideia do tempo, não. Vai além, gerando aquela ideia de satisfação plena, porque o cidadão sai daquele processo satisfeito com a respectiva atuação do Estado. E uma constatação que nós sempre temos que ter, doutores, é que quando nós iniciamos um processo e desenvolvemos um processo, nós sempre estamos numa situação de desvantagem que, no fundo, é insuperável. Não tem como vencer um grande adversário que nós temos, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas já vou mencionar, eu vou antecipar a tutela agora, já mencionar agora, um adversário que nós temos na condução do processo, que é o tempo. O tempo, apesar de ser nosso aliado em alguns momentos, é também um grande adversário que jamais vamos conseguir vencer, no seguinte sentido. Mesmo aquela pessoa que teve seu direito reconhecido e consagrado ao final do processo, certamente houve um lapso de tempo entre o ingresso em juízo e o reconhecimento e materialização daquele direito. Mesmo quando ocorre uma antecipação tutela, nem sempre essa antecipação ocorre de forma liminar, e só então mais adiante, mesmo que de forma incidental, mas mais adiante. Então houve um lapso de tempo dentro do qual aquela parte não desfrutou daquele direito que foi reconhecido como sendo dela. E isso em si causa prejuízo. Mesmo que você receba o seu direito ao final, você tenha o seu direito consagrado, como necessariamente houve um lapso de tempo no qual você não gozou desse direito, isso implicou em prejuízo. E essa batalha de tentar eliminar esse prejuízo é praticamente impossível. O tempo é realmente um adversário invencível. Eu pergunto, por exemplo, a quem é mãe aqui, se você numa batalha judicial pela guarda do seu filho, recebe o reconhecimento de que a guarda é sua do seu filho, mas apenas um ano depois de iniciar a tramitação da ação, e nesse tempo a guarda estava com o seu companheiro, o pai da criança, ou então com outra pessoa, mesmo você tendo reconhecido seu direito depois de um ano, há como, de alguma forma, recuperar aquele ano que você passou longe do seu filho? Nunca. Você nunca terá de volta aquele período de tempo no qual você não pôde gozar do direito que posteriormente foi reconhecido. Isso em si já é prejuízo. E nós, dentro do sistema processual, temos que lutar com isso. Cada dia que passa é um dia a menos sem gozar daquele direito para aquele que ainda não recebeu a tutela jurisdicional. Veja essa situação diante de um quadro no qual nós temos um dever a cumprir que busca o quê? Utilidade e satisfação plena. E olha que desafio praticamente insuperável. O tempo, como dizia Cazuza, não para. E como consequência ele é realmente um adversário insuperável. Mas leve isso em consideração quando você pensa naquele dever de prestar uma tutela jurisdicional adequada. E por fim, ainda nessa parte inicial, vamos mencionar os princípios da cooperação e da colaboração das partes que estão consagrados nos artigos 6º e 8º do projeto, consagrado de forma expressa. Veja o artigo 5º, estabelece que as partes têm direito de participar ativamente do processo, cooperando entre si com o juiz e fornecendo-lhe subsídios para que profira decisões, realize atos executivos ou determine a prática de medidas de urgência. Veja aí, o direito de participar, de cooperar. O juiz não está isolado no cumprimento dessa missão, não. As partes
tem também o direito e dever de participar dessa missão de concretizar a justiça ao final da demanda judicial. Então, né, esse direito de cooperar é muito importante, expressamente consagrado aí no artigo 5º. E o artigo 8º, aí falando sobre o princípio da colaboração, eu acho isso muito importante. Veja aqui, texto do artigo 8º. As partes têm o dever de contribuir para a rápida solução da lide, colaborando com o juiz para a identificação das questões de fato e de direito e abstendo-se de provocar incidentes desnecessários e procrastinatórios. O dever de colaborar. O dever de se abster de criar qualquer tipo de empecilho ou obstáculo para a fluidez do processo. O dever de colaborar com o juiz, apresentando ele, oferecendo ele subsídios para que ele possa julgar da forma mais justa possível. Veja aqui, visão para aqueles que estão acostumados a ver o processo como uma guerra, onde praticamente vale tudo, onde do outro lado, mesmo que esteja um colega de profissão, ele é seu inimigo, e você tem que combater todas as formas para fazer com que o seu cliente venha triunfar. Veja, né, um perfil muito comum no dia a dia, que nós escutamos e vamos até testemunhar na prática, agora com uma visão diferente. Não, agora estamos trabalhando juntos, colaboradores. Eu sei que nós não podemos imaginar, né, que o processo judicial vai ser como num passeio, num parque, no qual o juiz vai andar de mãos dadas com o autor e o réu, todos felizes da vida com o resultado. Não, ninguém está exigindo que você tenha essa forma de visualização do processo judicial, né? Nunca vamos chegar a esse ponto. Mas uma visão mais próxima ao antigo processo germânico, no qual todos atuam em conjunto para permitir uma solução o mais próximo possível da justiça. Esse é o perfil que o nosso projeto está querendo encaminhar. Que mesmo estando diante de um adversário, você tem que ser leal a ele. E você deve a ele, deve ao juiz, deve ao Estado, deve à sociedade o seu esforço na colaboração para uma solução justa. Se isso for possível, talvez, quem sabe, não na minha geração, talvez de vocês mais jovens, ou até dos nossos filhos ou netos, só isso aí será um grande avanço para o nosso país. Pensar que num processo judicial, você vai ter um adversário do outro lado, mas alguém que vai atuar eticamente e consciente do seu dever de colaborar com a justiça. Pare e pense se você estivesse nessa situação. Você como litigante, do outro lado, né, o seu adversário, com o seu advogado, mas você sabendo, né, que tanto você como ele terão esse dever de colaborar para que o juiz possa julgar da forma mais justa possível. Encare o processo dessa forma e vê como essa situação seria ideal para você. Você ter essa garantia de fidelidade, de atuação ética, né, sua, do seu advogado, do advogado da outra parte, né, de todos aqueles que vão atuar no processo. Encare o processo sob esse perfil, sob essa análise, e vê se não é isso que você deseja para você. Seja você aquela pessoa que precisa de uma tutela médica para um filho doente, seja você aquele empregado que foi desligado da empresa sem receber um único centavo. Não é esse o tipo de processo que você quer? O tipo de sistema processual que você deseja ter? O perfil do modelo processual que você almeja ter? Nosso legislador está caminhando nessa direção. Ele está estabelecendo que essa é a diretriz que temos que seguir. Processo efetivamente ético, com essa preocupação de impor o dever a todos que participam do processo, mesmo os dois adversários. Pois bem, esta então, doutores, é mais ou menos o perfil, a visão que podemos extrair do processo de uma forma geral, que o nosso legislador está buscando materializar por meio desse projeto de novo Código de Processo Civil. Você vê aí alguns valores novos, outros nem tão novos, mas talvez expostos de forma mais incisiva, de forma mais direta, né? De uma forma ou de outra, por mais que você tenha críticas contra um ou outro dispositivo, e eu tenho minhas críticas pessoais a um ou outro, eu gosto, né? Eu me sinto bem com essa busca por esse perfil. É o tipo de processo que eu desejaria ter. Se eu tivesse a situação de um filho que precisasse de uma tutela, eu tivesse que recorrer à justiça, se eu fosse um empregado que não tivesse nenhum tostão e foi desligado e precisaria entrar com ação trabalhista, eu gostaria de ter esse tipo de processo também se eu fosse réu numa ação qualquer e fosse acusado injustamente de ter praticado um ato. Eu gostaria de obter o mais rápido possível uma decisão judicial comprovando que eu não agi daquela forma. Eu estaria sendo acusado injustamente. Que então aquele perfil que foi retratado da minha pessoa naquela versão inicial não correspondia à realidade. Eu quero um processo com fluidez, com rapidez, com eficiência, para ao final consagrar o que para mim seria, né, a tutela jurisdicional ideal.
o reconhecimento de que aquelas acusações seriam falsas, seriam infundadas e que, de fato, né, nada daquilo aconteceu. Então, esse tipo de processo que eu desejaria, o que eu desejo para mim, eu desejaria para meus filhos e netos, que eu acredito que todos vocês também desejam, independentemente de sua posição como servidor, juiz, advogado, defendendo autor, réu, acusado, né, seja lá o que for, tenho certeza que esse é o tipo de processo que você deseja para você e para aqueles que participam do núcleo da sua vida. Tenho certeza que pessoas de bem desejam um processo com esse tipo de perfil. Ok. Próximo item, então, no nosso tópico. Agora vamos nos aproximar do assunto, falando sobre tutela de urgência e tutela de evidência. A ideia é uma questão envolvendo tempo e processo. Eu já mencionei rapidamente, mas eu vou agora dar continuidade a esse tema que eu acho extremamente interessante, porque eu vejo o estudo do tempo e o processo, né, como nós poderíamos ver uma novela da Globo, né? Eu não sou muito de novela, não. Eu só vejo de vez em quando eu estou tomando jantar, fazendo meu jantar, mas eu sempre sei que sempre tem drama, sempre tem aquele conflito, aquela proximidade entre o mocinho e a mocinha, e o vilão e o herói. E é sempre interessante ver isso dentro do processo e do tempo, porque eles são dois elementos que em alguns momentos se olham como inimigos, mas são absolutamente essenciais um ao outro, né? A questão do tempo para o processo, né? Nós precisamos de tempo para o nosso processo judicial se nós queremos ter um processo equilibrado, um processo democrático e um processo que respeita aquelas garantias constitucionais previstas no texto constitucional, envolvendo garantias básicas do cidadão. Como é que nós podemos desenvolver um processo justo, equilibrado, democrático, se nós não tivermos tempos para garantias básicas como o contraditório, a publicidade dos atos processuais, a ampla defesa? Não há como. O tempo é imprescindível. Você poderia criar um sistema processual no qual, por exemplo, a ação fosse proposta pela manhã, instruída à tarde, julgada à noite e executada de madrugada. Maravilha, olha a celeridade aí. Mas você ia passar por cima de garantias básicas, como aquelas pertinentes, né, ao contraditório, à ampla defesa. Qual seria o resultado ao final, né? Quer ver um processo rápido, né? Vai estudar o processo em regimes totalitários, para você ver quando há essa preocupação com publicidade, com ampla defesa, como o processo tende a correr rapidamente. Estude o processo na época da Inquisição e veja como os processos eram muito rápidos naquela época, e não havia essas preocupações com as garantias constitucionais de hoje, né? Quer ver um processo rápido? Vai estudar um processo que ocorre, um processo extraestatal que ocorre, né, em algumas áreas, alguns morros cariocas, por exemplo, quando algum morador lá vai e fala para o manda-chuva traficante da região, e aí então ocorre aquela tramitação processual super rápida, e a execução ocorre de madrugada, literalmente. Aí você tem um processo muito rápido, mas um processo que não respeita essas garantias constitucionais básicas que nós temos, como ampla defesa, como contraditório, como a publicidade e tudo mais. Então, nós precisamos de tempo. O processo realmente precisa de tempo. Só que, tempo demais, um processo longo, desenvolvido de forma extremamente lerda, né, naturalmente cria uma situação de risco para o próprio objetivo do processo, que é, ao final, entregar aquela tutela jurisdicional efetiva, justa, adequada e útil. Por quê? Porque, como foi mencionado antes, cada dia que passa é um dia no qual ocorre uma lesão, ocorre um dano, quando a pessoa que ainda não teve seu direito reconhecido, a parte que ainda não teve seu direito reconhecido, não recebeu aquela tutela materializada. Cada dia que o processo utiliza no seu desenvolvimento, e com isso provoca, né, um distanciamento entre a parte cujo direito está sendo, né, pleiteado e a efetiva concretização desse direito, cada dia que passa implica, então, num prejuízo. E mais ainda, não apenas esse prejuízo decorrente do fato daquela pessoa não estar desfrutando efetivamente daquele seu direito, mas também um prejuízo no sentido que haverá naturalmente, isso é absolutamente natural, um risco maior em relação ao provimento final, em relação à entrega final daquela tutela jurisdicional. Enquanto maior a demora, maior a probabilidade de acontecer alguma coisa nesse interregno de tempo entre a apresentação da pretensão e o acolhimento da mesma e concretização daquela tutela, né? Quanto mais tempo se passa, maiores as chances de acontecer algo. De repente o objeto pode perecer, ou o destinatário da tutela pode falecer,
ou pode acontecer alguma coisa que ao final torne inviável o cumprimento daquela nossa missão de entregar uma tutela jurisdicional satisfativa. Então, é óbvio que sobre o processo, já que causa dano e aumenta o risco de nós conseguirmos ao final apenas uma solução formalmente justa, mas materialmente injusta. Naquela situação de quem ganhou, mas não levou. Obteve o reconhecimento do seu direito, mas não conseguiu a materialização daquele direito. Por quê? Porque o tempo em excesso, né, minou a possibilidade de uma tutela jurisdicional útil. E o próprio final não gerou utilidade, não gerou serventia. E como consequência, não gerou satisfação. Nós precisamos de um provimento final que materialize uma tutela e com isso simultaneamente proporcione justiça formal, a consagração daquele nosso ideal de justiça, mas também a justiça material, que implique então no recebimento concreto daquela proteção estatal, aquela garantia de que a pessoa, né, obteve ao final o tipo de tutela, o tipo de proteção estatal que ela desejava obter quando provocou o Estado. Então, doutores, nós temos o fator tempo influindo positivamente sobre o processo, quando ele se revela absolutamente imprescindível ao respeito àquelas garantias constitucionais do processo e torna-se necessário para proporcionar um processo seguro, um processo democrático, mas, simultaneamente, ele representa uma ameaça ao processo jurisdicional, uma ameaça à sua efetividade, uma ameaça à sua utilidade, especialmente quando o seu desenvolvimento não é com a celeridade, não é com a fluidez que nós desejaríamos. Aí o que é que nós precisamos? Nós precisamos de instrumentos para buscar um equilíbrio entre o tempo e o processo. Fazer com que essas ameaças venham a cessar, ou pelo menos sejam neutralizadas, né? E esse é talvez o maior desafio do moderno processualista, conseguir esse equilíbrio entre o tempo e o processo. Nós precisamos de um processo que tenha tempo para poder proporcionar aquelas garantias constitucionais do processo, como ampla defesa, como contraditório, mas não tempo em excesso, de forma a comprometer a própria viabilidade da consecução do objetivo do processo, que é gerar satisfação, que é proporcionar uma tutela efetiva. Esse equilíbrio é o nosso desafio. É o grande desafio, eu acredito, moderno processualista. Nós vivemos numa sociedade na qual, lá para um jovem hoje em dia, e na internet que existia 10 anos atrás. Nunca. Ele quer aquela internet super rápida que você clica no botão e antes de tirar o dedo no botão já está na tela. É isso que ele quer. Ele quer celeridade, ele quer rapidez. Nossa sociedade hoje, né, se acostumou com esse tipo de, né, pronto atendimento. E é isso que desejamos. Só que, né, temos que ter o equilíbrio necessário, né, entre o fator tempo e o processo para conseguir, então, com eficiência, atingir aquele nosso objetivo. Ok. Essa é a relação, né, complexa, bipolar entre o tempo e o processo. E o que é que nós temos para tentar, então, administrar essa relação turbulenta, destinada especificamente a incidir, a atuar sobre o tempo dentro da relação processual? Buscando, de várias formas, tentar neutralizar os efeitos nocivos do tempo sobre o processo. Seja mediante medidas que vão buscar afastar o perigo de dano ao próprio objeto litigioso, ou às pessoas envolvidas, ou a outros aspectos da relação processual, seja mediante, em alguns casos, um adiantamento dos efeitos materiais, pelo primeiro meio, pelo segundo meio, buscar proporcionar esse equilíbrio entre o tempo e processo. Sobre determinado ângulo, instrumento e um receio fundado de dano sobre o processo ou sobre o seu objeto. Ou então, na realidade, que poderia simultaneamente agir das duas formas, um instrumento que vai buscar proporcionar maior garantia de satisfação mediante o